Vamos lá, vamos retornando. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Dúvida, gente? Não? Então, vamos lá. Então, vimos requisitos, vimos elementos, né? Essenciais e acidentais. Vimos, né? Vimos. Né? Legal. Vamos agora para o prazo. Né? Prazo de oferecimento. Né? Então, vamos ver aqui. Prazo para o oferecimento da denúncia, prazo para o oferecimento da queixa e alguns prazos especiais previstos em legislações especiais. Tá? Então, prazo para denúncia, né? Em regra geral. Tá? Artigo 46 do CPP vai dizer assim: o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias. Tá? Então, o indivíduo ele foi preso em flagrante, esse flagrante foi convertido em preventiva, ou então ele está sendo investigado no inquérito, foi decretada a prisão preventiva ou a prisão temporária dele. A gente vai estudar a prisão ainda, né? Então, olha, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias. Você imagina que aquele inquérito chega no gabinete do Ministério Público e o réu, né, até aqui ele não é réu ainda, porque ele vai passar a ser réu depois do oferecimento da denúncia, mas ok, vamos dar esse desconto aqui para o legislador, né? Se o Ministério Público ele recebe aquele inquérito, ele percebe, ele já vai vir tarjado, né? Vai vir ali com uma tarja, eu sou daltônico, mas enfim, tarja vermelha que agora o processo não é físico mais, mas vai vir também com uma ressalva, né? Que o réu é preso ali no ESAG, né? Então, se o Ministério Público percebe que se trata de um inquérito de réu preso, o Ministério Público precisa oferecer essa denúncia no prazo de 5 dias, tá? Contado da data em que o órgão do Ministério Público recebe os autos do inquérito policial. Então, abriu vista ao Ministério Público daquele inquérito policial e o investigado está preso preventivamente, temporariamente, ele precisa oferecer a denúncia em 5 dias. Ou então, de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Solto, né? Solto com fiança ou sem fiança. Está solto, tá? Então, 5 dias para oferecer a denúncia no caso do investigado preso, 15 dias para oferecer a denúncia no investigado solto, tá? No último caso, ou seja, se o réu, né, se o investigado estiver solto, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, nos termos do artigo 16, que fala, né, que o Ministério Público só pode devolver o inquérito policial que recebeu do delegado se ele for pedir novas diligências imprescindíveis ao delegado, né, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, veja só como que fica essa situação. Se o promotor recebeu ali no gabinete um inquérito policial que investiga um fato praticado por um investigado que está preso, tá? Que está preso preventivamente, temporariamente, o Ministério Público tem que denunciar em 5 dias. Se ele não conseguir denunciar em 5 dias, bom, tem que se relaxar a prisão desse indivíduo. Porque se o Ministério Público não consegue denunciar em 5 dias, que não acha que tem provas suficientes, por exemplo, não há razão para que o investigado esteja preso. Não é isso? Se o Ministério Público não vê fatos latentes, né, fatos claros na investigação já para promover a acusação. Agora, se o investigado
né, está sendo alvo dessa investigação, desse inquérito, mas em liberdade, o Ministério Público, ao receber esse inquérito, ele terá um prazo maior, que daí não tem essa questão da liberdade, e o Ministério Público pode até devolver esse inquérito policial à polícia, para que a polícia investigue novas situações, né, realize novas diligências que o Ministério Público repute imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Mas só pode haver aqui, conforme essa segunda parte do artigo 46, a devolução do inquérito à polícia nos termos do artigo 16, que fala da imprescindibilidade da investigação, e se eu estiver tratando de um inquérito que vai investigar alguém que está em liberdade. Não dá para devolver um inquérito que investiga alguém que está preso, a não ser que for para relaxar a prisão. Não dá para devolver e manter o cara preso. Percebem? Bom, quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, a gente sabe que o inquérito policial não é imprescindível, né? O inquérito policial é disponível, mas não é indispensável. Em que sentido que ele não é indispensável mesmo? No sentido que o Ministério Público pode se utilizar de outros meios de investigação para dar subsídio à sua denúncia, para embasar a sua acusação. Então, quando o Ministério Público dispensa o inquérito policial, ele vai denunciar com base na cópia do inquérito civil, na ação civil pública, por exemplo. O prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Então, veja, o Ministério Público vai denunciar com base na cópia do inquérito civil que recebeu, né, e o indivíduo vai estar solto, não tem nem investigação criminal, então o Ministério Público consegue captar ali no que foi provado numa ação civil pública que houve um crime. O Ministério Público vai ter 15 dias para oferecer a denúncia da data em que ele recebe essa documentação. Obviamente, toda a documentação que é endereçada ao Ministério Público, ela passa por ela passa por um registro de recebimento, enfim, o prazo vai ser contado a partir daquele recebimento. E a queixa? Opa! E a queixa? Artigo 38, ele já é nosso conhecido, né? Nós já tratamos do 38 quando falamos da representação. Lembrar, né? A queixa é a peça acusatória nos crimes que são de ação penal de iniciativa privada. Então vai falar lá o 38, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá, então é um prazo decadencial, no direito de queixa, que é o que nos importa hoje, ou de representação, que é o que nos importou a aula passada, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. O artigo 29 é o artigo da ação penal privada subsidiária da pública. Então, se o Ministério Público perde o prazo de 15 dias para oferecer a denúncia, no 16º dia, a vítima do crime pode contratar um advogado para que apresente uma queixa-crime que substituirá a denúncia que deveria ter sido oferecida no prazo de 15 dias, mas que não foi. Tanto no caso de ação penal privada subsidiária da pública, como no caso de ação penal privada propriamente dita, né, a vítima ou o seu sucessor, representante legal, sucessor processual, terão o prazo decadencial de 6 meses para oferecer a denúncia. 6 meses conta-se de quando? Bom, se for na ação penal privada propriamente dita, conta da data em que tomar conhecimento da autoria.
Se for no caso de ação penal privada subsidiária da pública, conta 6 meses da data em que o Ministério Público se omitiu, em que ficou caracterizada a omissão do Ministério Público, ou seja, quando esgotou o prazo de oferecimento de denúncia do Ministério Público. Passou 6 meses, decaiu do direito de oferecer a queixa. E a decadência é uma hipótese de extinção da punibilidade. O Código Penal vai tratar disso, né? Extingue-se a punibilidade pela decadência, pela prescrição, pela perempção, pelo perdão, pela morte. Tá? Então, aqui, o não oferecimento de queixa no prazo de 6 meses acarreta a decadência do direito de processar o autor, né, ou o pretenso autor de um crime de ação penal de iniciativa privada. Há alguns prazos especiais, alguns prazos diferentes previstos nas leis especiais. A lei de drogas, por exemplo, ela vai estabelecer um prazo único de 10 dias, tanto faz se o investigado está preso ou está solto. A denúncia por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, enfim, ela deve ser oferecida no prazo de 10 dias. Chegou o inquérito no gabinete do promotor, tanto faz se é preso ou é solto, 10 dias. Crimes contra a economia popular, prazo único de 2 dias, estando o acusado preso ou solto. Lei de abuso de autoridade, prazo único de 48 horas, preso ou solto. Código Eleitoral, para denunciar um crime eleitoral, prazo único de 10 dias, preso ou solto. E na lei de falência, o prazo regula-se pelo artigo 46 do CP, salvo se o Ministério Público, estando o acusado solto ou afiançado, decidir aguardar a representação da exposição circunstanciada de que trata o artigo 86 desta lei, o relatório do administrador judicial. Então, pelos crimes praticados na falência, fraude na falência, por exemplo, o Ministério Público tem o prazo do artigo 46. 5 dias se é réu preso, dificilmente ele estaria preso num crime de falência. É prazo corrido, Linda. Eu já volto isso aí. Importante a sua pergunta. O prazo regula-se no artigo 46, 5 dias se é preso, dificilmente vai estar preso, 15 dias se é solto, se o indivíduo está solto. Mas pode o Ministério Público não denunciar no prazo de 15 dias se ele manifestar, se o Ministério Público manifestar que vai aguardar o relatório do administrador judicial, que é um documento importante no processo de falência. Porque a partir do relatório do administrador judicial, muitas vezes o Ministério Público vai ter mais elementos para analisar a viabilidade de denúncia ou a promoção do inquérito policial, a promoção do arquivamento do inquérito policial, ou até, eventualmente, encontrar novos suspeitos a partir do relatório do administrador judicial. Bom, dias corridos? Sim, é prazo processual penal. Advogado criminalista, promotor, não tem final de semana. Tá? Esse prazo corre no final de semana. Tudo bem? Esses prazos, entretanto, são prazos processuais, O prazo para oferecimento da denúncia é um prazo processual. Então, você não leva em consideração o primeiro dia. Então, se o Ministério Público recebe hoje, dia 28 de outubro de 2020, no seu gabinete, ele recebe um inquérito de investigado preso, ele vai ter 5 dias para oferecer a denúncia. Então, se ele recebeu hoje, dia 28, como que vai contar esse prazo? 29, 30, 31, 1, 2. No dia 2 de novembro, o Ministério Público teria que denunciar. Dia 2 de novembro é segunda-feira, Dia 2 de novembro é segunda-feira. Só que é dia de finados. Segunda-feira é dia de finados, nesse exemplo. Não tem expediente forense. Como é um prazo processual, o último dia do prazo processual caindo em final de semana ou em dia que não seja útil, um feriado, ele se prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Porque esse prazo é um prazo processual. Tá bom? Então, no prazo processual, gente, a gente não conta o primeiro dia.
né? A gente despreza o primeiro dia, diferente do prazo penal. No prazo penal, você inclui o primeiro dia na contagem. No prazo processual, não. Você começa a contar a partir de amanhã. Então, recebeu hoje, dia 28? Então, é amanhã. 29, 30, 31, 1, 2. Só que dia 2 cai na segunda, que é feriado, então prorroga para o dia útil subsequente, que é a terça-feira, dia 3. Mas corre direto. Tá? Bom, e... Opa! Deixa eu só mutar uma pessoa aqui. Mutei. Muito bem. Aditamento, né? O que é aditar? Né? Aditar pode aditar tanto a denúncia como a queixa, né? Aditar é como se você fosse emendar a petição inicial, né? Se for denúncia ou queixa, a gente vai falar em aditamento da denúncia ou da queixa. Então, esse aditamento ele vai consistir no acréscimo, na complementação da peça acusatória, colocar um fato novo, um sujeito novo, elementos novos que não constaram originariamente da denúncia ou da queixa. Imagina que numa investigação de tráfico de drogas, né? A investigação é concluída, vai para o Ministério Público denuncia por tráfico simples. Mas depois surgem informações de que o tráfico era internacional, né? Entrou lá por Pedro Juan Cavalheiro, né? Um tráfico internacional, então era interestadual, né? Entrou ali por Ponta Porã, veio Mato Grosso do Sul, entra no estado de São Paulo, então um tráfico interestadual. Então tem uma circunstância que depois tem que ser colocada na denúncia. Para ser colocada na denúncia é necessário que se faça o aditamento dessa denúncia. Por que precisa constar da denúncia? Porque se não constar, no momento da sentença, esse fato não pode ser levado em consideração. Porque o que não constou da denúncia não foi tratado pela defesa, não foi abordado pela defesa. Então, houve uma quebra do contraditório, uma quebra da ampla defesa. Tá? Então, na hipótese de surgimento de provas quanto ao envolvimento de outras pessoas ou quanto à prática de outros delitos, o Ministério Público pode aditar a peça acusatória ou ele pode até oferecer nova denúncia, no caso de novos elementos, né? De novos indivíduos. Tá? Na investigação original, constava um suspeito, e esse suspeito já foi denunciado. Né? Mas daí surgem novos elementos de que havia corréus, coautores na prática do delito. O Ministério Público pode aditar aquela denúncia ou pode denunciar aquele indivíduo num processo à parte. Né? É possível que isso aconteça. Espécies de aditamento. Então, nós temos duas espécies, né? Duas espécies desse gênero aditamento. O aditamento próprio e o aditamento impróprio. Tá? O que é o aditamento próprio? É o acréscimo de fatos não contidos inicialmente na peça acusatória ou de pessoas não incluídas no polo passivo da demanda. Tá? O aditamento próprio real é o que inclui, é o que insere na peça acusatória fato novo. É um aditamento que é próprio e ele é real porque ele inclui um fato novo na denúncia. O aditamento próprio pessoal, ele é próprio porque ele vai trazer para essa denúncia um coautor novo, um partícipe do delito novo. Então, esses são aditamentos próprios. O que é aditamento próprio? É aquele que vai inserir um fato novo na denúncia ou um denunciado novo. Se esse aditamento incluir um fato novo, esse aditamento é um aditamento próprio real. Se esse aditamento incluir na denúncia um indivíduo novo, um novo denunciado, esse aditamento é um aditamento próprio pessoal. Pode até ser um aditamento próprio real e pessoal, né? Porque no mesmo aditamento coloca um fato novo e um réu novo. E o aditamento impróprio, né? É chamado de impróprio porque, na realidade, ele não muda a acusação em si. Ele vai corrigir um erro material, né? Grafou errado, deu um copia e cola errado, ou constou uma data errada. Então, são circunstâncias que gravitam, né, o fato
denunciado, mas que não alteram esse fato, né? Então, não vão, no aditamento impróprio, né, não vai haver acréscimo de um fato novo, de um acusado novo. Esse aditamento impróprio servirá para corrigir uma falha, né, retificando uma data, suprindo, esclarecendo um ponto equivocado daquela denúncia. Mas aditamento de fato, né, o aditamento propriamente dito, né, é aquele em que se incluirá um fato novo, então muda a tipificação, muda-se a acusação, ou, né, soma-se uma acusação, e daí nós teremos um aditamento próprio real, ou então essa denúncia ela vai passar a atribuir a prática de um delito a mais de uma pessoa, né? A uma outra pessoa, a mais uma pessoa. Aí o aditamento será um aditamento próprio pessoal. Bom, em relação à prescrição, a gente sabe, o artigo 177 do Código Penal, ele diz assim: o curso da prescrição interrompe-se. O que é interromper a prescrição? É apertar o reset, é zerar. Então, zera o prazo prescricional pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, recebeu a denúncia ou recebeu a queixa, o prazo prescricional foi zerado, zerou o prazo prescricional. Então, isso quando é denúncia ou a queixa. A dúvida que fica é: interrompe-se a prescrição também quando o juiz recebe o aditamento da denúncia ou da queixa, né? Então, olha só, essa resposta é afirmativa apenas quando nós estamos falando da hipótese de aditamento real, aditamento próprio real. Então, quando a denúncia ela é aditada, ela é complementada para que se insira ali um fato novo, quando o juiz recebe essa denúncia, interrompe-se o prazo prescricional naquele momento, porque eu tenho um fato novo. E o que prescreve é o crime. Então, se há um aditamento que muda a capitulação, que muda a tipificação, muda a própria acusação, o recebimento desse aditamento vai zerar o prazo prescricional. Vai começar a contar de novo dali. Como exemplo impróprio seria a inclusão do nome do acusado? Pode ser. Né? Por quê? Porque mudar o nome do acusado, que até então era desconhecido, e a gente sabe que pode denunciar mesmo sem saber o nome, né? A gente viu isso, não vai mudar a capitulação. O crime vai continuar acontecendo. O crime é crime praticado pelo João, pelo José, pelo Pedro, pela Maria, enfim. Né? Então, mudar o nome, né? Incluir o nome, é um aditamento impróprio. Você tem razão, Esdras. Tá? Beleza? Então, olha só. Lembrar, né? O que é a aula hoje? A aula hoje é das peças acusatórias. O nosso sistema é acusatório. Hoje, o artigo 3º-A diz isso expressamente, mas a Constituição já dizia isso lá no artigo 129, inciso 1. Né? O nosso sistema é acusatório. Se o nosso sistema é acusatório, o processo não brota, né, por combustão espontânea. Não. O juiz ele precisa ser provocado. Quem é que provoca? A acusação. A acusação, via de regra, é o Ministério Público, mas em algumas circunstâncias específicas, o legislador transfere a iniciativa processual, né, nessa persecução criminal, à vítima ou ao seu representante legal. Então, haverá acusação em qualquer hipótese, ou do Ministério Público por meio de denúncia, ou da vítima por meio de queixa. Tudo bem? Tanto denúncia como queixa devem conter os requisitos do artigo 41. A denúncia, inclusive, vai ter que conter os requisitos, né, da novidade do Código Penal, que é o artigo 91A. Então, quando o Ministério Público, né, for pedir a perda de patrimônio, o confisco estendido, né, que é como alguns autores estão chamando isso, né, o confisco estendido do patrimônio incompatível com a renda,
o Ministério Público precisa fazer constar isso na denúncia. Na denúncia já tem que constar, né, a renda, o patrimônio e o que se perde, né, o que se pede como confisco para evitar o enriquecimento ilícito. Os elementos, lembrar, elementos essenciais e elementos acidentais. Elementos essenciais dizem respeito à narrativa do fato que vai permitir com que se estabeleça qual é o tipo penal que será atribuído ao réu. Então, aí vai entrar a sua pena, se o tipo penal é simples, se o tipo penal é qualificado, se tem uma circunstância que demandará uma causa de aumento de pena. Essas são informações essenciais da denúncia. Se não tiver essa informação essencial, essa denúncia vai padecer de nulidade. E é uma nulidade absoluta. Bem, então vai ser anulado. Esse processo pode vir a ser anulado e vai ter que começar tudo de novo. Se o problema estava na denúncia, tem que denunciar de novo. Tá? E elementos acidentais são aqueles elementos que orbitam o fato, mas que não alteram o fato. O nome, né, do réu, como Esdras bem lembrou, a data, o horário, né, até o local. Imagina que houve um furto num ônibus interestadual. Você entrou no ônibus, lá em Itapetininga, em direção a Itapeva, você dormiu, né, de babá no ônibus e estava com o seu celular no colo. E quando você entra lá em Itapetininga, coloca o celular no colo, adormece, ali em Capão Bonito você acorda. Não, Capão Bonito não. Já em Itapeva você acorda e cadê o celular? Foi furtado. Mas onde foi? Foi logo que você dormiu ainda em Itapetininga? Foi em Capão Bonito? Foi em Itaquarivaí? Ou foi em Itapeva? Eu não sei. Dá para denunciar? Dá, lógico que dá para denunciar. Depois a gente vai ver a questão da competência. Veremos. Mas dá para denunciar, porque furto é furto em Itapetininga, em Capão, em Itaquarivaí ou em Itapeva. Então o local do crime ele é um elemento acidental também. Se você souber, melhor. Se você não souber, dá para denunciar da mesma forma. A gente vai trabalhar com aquela hipótese do juiz prevento, né? A hipótese da prevenção. Provavelmente, quem vai denunciar é o Ministério Público de Itapeva, né? E o juiz que vai julgar é o juiz de Itapeva. Provavelmente, tá? Questão do prazo, lembrar, né? Denúncia, prazo de 5 dias, via de regra, 5 dias, no caso do investigado preso, 15 dias no prazo do investigado solto. Não confundir prazos de inquérito com prazos de denúncia. Cuidado. Tá? Tem prazo para finalizar inquérito em caso de réu preso, em caso de investigado preso, em caso de investigado solto, e tem prazo para oferecer a denúncia, que é depois que, via de regra, esse inquérito vai estar lá na mesa do promotor, lá no gabinete do promotor, com vista para o promotor. Então, no caso da denúncia, artigo 46, 5 dias para o investigado preso, 15 dias para o investigado solto. Inclusive, se o investigado estiver solto, não tem problema o Ministério Público devolver esse inquérito para novas diligências, tá? Ele poderia até devolver o inquérito para novas diligências no caso de um investigado preso. O lance é que daí tem que relaxar a prisão, porque se não tinha elementos suficientes para denunciar, é porque não tem elementos suficientes para mantê-lo preso preventivamente. Tudo bem? Para queixa é um pouco diferente, porque daí a gente está trabalhando com essa hipótese decadencial, não é isso? Então, é um prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da queixa. Conta de quando, professor? Bom, se é a ação penal privada propriamente dita, o prazo de 6 meses conta-se da data em que a vítima soube a identidade do acusado. Então, 6 meses da descoberta da autoria do delito. Se for a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública, o prazo de 6 meses se inicia a partir da constatação da perda do prazo pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público deveria ter denunciado em 15 dias, uma hipótese de réu solto. No 16º dia, começa a contagem do prazo de 6 meses para que a vítima apresente uma queixa-crime. Lembrar, o prazo decadencial não é prazo processual. Prazo decadencial é prazo
penal. Então, você conta o primeiro dia e exclui o último. Tá? Então, imagina que você foi assaltado, você tem uma padaria, você foi assaltado. Você acompanhou a investigação, descobriu-se quem era o autor do assalto. Tá? Era o filho de uma pessoa importante na sua cidade, o cara que te assaltou. Tinha problemas lá com dependência química, foi assaltar a sua padaria. Né? Beleza, e daí você viu lá a investigação, acompanhou a investigação, você é curioso, aí você percebeu que aquele inquérito foi para o gabinete do Ministério Público, né? Aquele indivíduo, ele tá solto, tá respondendo a essa investigação em liberdade, e daí você percebe que no 15º dia, que aquele inquérito policial já está com vista ao Ministério Público, o Ministério Público, ao final do 15º dia, não denunciou. Aí você fica pensando, mas caramba, o Ministério Público não denunciou no prazo. Tem coisa aí. Acho que o Ministério Público, o promotor deve ser amigo do pai do moleque, né? Do pai do indivíduo que me assaltou. Acho que ele quer engavetar esse negócio. Quer saber? Eu vou constituir um advogado para que apresente queixa-crime. Então, imagina que o prazo para o Ministério Público denunciar o assaltante terminou ontem, dia 27 de outubro de 2020. Acabou ontem os 15 dias. Hoje, no dia 28 de outubro de 2020, começa para você, dono da padaria assaltado, o prazo decadencial de 6 meses para apresentar uma queixa-crime que substituirá a denúncia que deveria ter sido apresentada até ontem e não foi. Beleza? Até quando você tem, né? Até quando você terá que apresentar a queixa-crime? Lembra, é prazo decadencial de 6 meses. Então começou hoje, hoje conta. Então você terá, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Você terá até o dia 27 de abril. Porque se você não apresentar a queixa-crime até o dia 27 de abril, você não pode mais apresentar a queixa-crime. Porque, né, operou-se a decadência pelo decurso in albis do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. É prazo penal. Ah, mas e daí? O cara vai ficar impune? Não. Enquanto não houver a extinção da punibilidade dele, né, pela prescrição do delito, o Ministério Público ainda pode denunciar. Então, nessa hipótese, quando ocorre a decadência para o oferecimento da ação penal privada subsidiária da pública, essa decadência da ação penal privada subsidiária da pública não importa em extinção da punibilidade, porque a ação penal é pública, continua sendo pública. A extinção da punibilidade só viria pela prescrição, não pela decadência do direito de oferecer a queixa-crime substitutiva da denúncia. Tá? Tem lá os prazos das leis especiais, né? E a hipótese do aditamento. O aditamento próprio ou impróprio. O aditamento de fato é o aditamento próprio. O que é o aditamento próprio? Incluir um fato novo, que é o aditamento próprio real, ou um réu novo, que é o aditamento próprio pessoal. Tá? O aditamento impróprio é só para corrigir pequenas incorreções, enfim, mudar a data, né? Geralmente tem problema de copia e cola, vai botar a culpa lá no estagiário, comum, né? Fui estagiário do Ministério Público, já precisou, inclusive, aditar algumas denúncias aí, porque a culpa era minha, tá? O promotor fala assim, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, né? E daí faz o aditamento da peça acusatória. Tudo bem? Mas cuidado, né, com aditamento e prescrição, porque quando você tem o recebimento da denúncia, interrompe-se o prazo prescricional. Não é isso? Quando você tem o recebimento do aditamento da denúncia, também interrompe? Depende. Só interromperá o prazo prescricional o recebimento de um aditamento da denúncia, que seja um aditamento próprio real. Então, o aditamento próprio pessoal não interrompe o prazo prescricional novamente. Belezinha? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Querem tirar essa dúvida agora?
Fiquei confuso com os tipos de prazo. Prescricional é da denúncia, decadencial é da queixa? Sim. Né, para oferecer queixa, 6 meses. Né? 6 meses. Se a ação penal for privada propriamente dita, 6 meses a partir do conhecimento da autoria do delito. Tem 6 meses. Não apresentou em 6 meses essa queixa-crime, extingue-se a punibilidade, porque nós estamos falando de uma ação penal privada propriamente dita. Denúncia, né? Denúncia, o prazo para a denúncia, né, é um prazo processual, mas não é um prazo prescricional. A prescrição é o prazo da perda do direito de punir estatal. Né? O prazo da denúncia é um prazo processual, é 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o investigado estiver solto. Tá? O Ministério Público perdeu o prazo da denúncia. Ele pode apresentar a denúncia depois, não tem problema. Enquanto não estiver extinta a punibilidade do réu, o Ministério Público pode denunciar. Inclusive, o recebimento da denúncia faz interromper o prazo prescricional. Imagina que o inquérito policial caiu lá. Não é prescricional. Quer dizer, o prazo por oferecimento da denúncia é de 5 dias ou de 15 dias. Mas digamos que o Ministério Público é prazo processual. Então, o Ministério Público recebeu o inquérito policial no seu gabinete, hoje, dia 28 de outubro, e esse inquérito policial versa sobre um acusado, sobre um investigado que está preso. Quantos dias o Ministério Público tem para oferecer a denúncia? É um prazo processual, 5 dias. Então, é prazo processual, a contagem do prazo é na forma do Código de Processo Penal. Então, como é que vai fazer, né? Dia 28. Então, você conta 29, 30, 31, 1, 2. Então, a rigor seria no dia 2 de novembro que ele deveria denunciar. Só que como 2 de novembro é feriado, prorroga para o primeiro dia útil subsequente, que é o dia 3 de novembro. Vamos imaginar que no dia 3 de novembro o Ministério Público não denunciou, perdeu o prazo para denúncia. O réu vai ter extinta a punibilidade? Não vai extinguir a punibilidade. Porque a extinção da punibilidade do réu é na prescrição, quando o crime prescrever. Então, mas o Ministério Público perdeu o prazo para denúncia. Pode denunciar depois do prazo? Pode. O problema é que se o investigado estava preso, a perda do prazo para a denúncia muito provavelmente importará na liberdade do réu. Mas ele ainda pode ser denunciado. Então, para a denúncia, o prazo é processual. Para oferecer a queixa, é um prazo decadencial, porque a vítima tem um prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa. E quando eu falo de prazo decadencial, decadência é um instituto de direito penal. Por quê? Porque se ocorrer a decadência, extingue-se a punibilidade. Então, a vítima, no caso de um crime de dano, no caso de um crime contra a honra, ela tem 6 meses para oferecer a queixa-crime, 6 meses para oferecer a queixa-crime, a partir do momento em que ela tem ciência da autoria do delito. Perdeu esse prazo de 6 meses, né, que se conta de maneira penal, incluindo o primeiro dia e excluindo o último, já era, ela não pode mais oferecer queixa, e a perda desse prazo decadencial para oferecer a queixa vai importar em extinção da punibilidade do réu. Então, perdeu o prazo para queixa, que é de 6 meses, extingue-se a punibilidade do réu. Perdeu o prazo para denúncia, não necessariamente extingue a punibilidade do réu, porque essa denúncia pode ser oferecida enquanto o crime não estiver prescrito. Beleza? E na ação penal privada subsidiária da pública, né, o Ministério Público perdeu o prazo, 6 meses para a vítima apresentar. A vítima perdeu o prazo de 6 meses, o Ministério Público ainda pode denunciar? Pode. Enquanto não estiver extinta a punibilidade, o Ministério Público pode denunciar, porque aqui a gente trata de um crime de ação penal pública, mas se o Ministério Público perdeu o prazo, a vítima poderia apresentar uma queixa substitutiva da denúncia, dentro do prazo de 6 meses. Vai acabar o tempo.
a gente continua lá no Zap.